Olá, povo de Deus. Primeiramente, quero estar agradecendo a vocês, a audiência de vocês no podcast Mota Talk, onde nós vamos trazer diversos temas, diversos assuntos, palavras que edificam, nesse novo podcast que nasceu primeiro no coração de Deus, depois foi confirmado no coração da minha esposa e depois veio para o meu coração. E hoje nós estamos dando início ao nosso primeiro episódio. Hoje eu estou aqui com a pastora Cláudia, que vai estar aqui conosco, né? Trazendo esse assunto aí muito importante, que é falar sobre Jesus e sobre o evangelismo segundo Jesus Cristo. Olá, povo de Deus. Prazer, para quem não me conhece, eu sou a pastora Cláudia Lousada e é um prazer enorme estar aqui nesta noite, né, em estreia, né? Confesso que eu não sabia, mas Jesus já sabia, né? Então ele preparou esse momento. É um prazer estar com todos aqui nesse momento. Amém. Pastora, quando eu estava orando, né, buscando do Senhor uma direção de quem convidar, eu confesso que o seu nome veio à minha mente. Amém. Né? Tinha até conversado com a minha esposa, a gente pensou algumas pessoas, mas nós que pensamos, não foi o Senhor que direcionou. Né? Foi diferente, o seu nome veio em direção ao meu encontro. E aí eu falei com a minha esposa ontem, eu falei com ela, olha, Deus me deu o nome da pastora Cláudia, e eu vou estar convidando ela para esse bate-papo. Tenho certeza que ela vai trazer assuntos que vai edificar a vida de muita gente. E nós vamos estar falando um pouco da igreja. Mas antes de nós falarmos da igreja, fala um pouco da senhora, quando se deu a sua conversão, se você nasceu no berço evangélico, como que foi isso? Conta um pouco para a gente. Então, na verdade, eu não nasci em berço evangélico, né? Na verdade, a minha conversão veio através de momentos que eu nem imaginaria que ia acontecer, né? Eu fui acometida de uma enfermidade, né? E através dessa enfermidade eu fiquei numa CTI, foi onde eu tive um encontro com o Espírito Santo. Sim. E ali eu tive um propósito já direto com ele. Sim. E a partir dali a gente começou a fazer nossas missões em monte, né? Na verdade, o ministério começou no monte. Sim. Às 2h da manhã, a gente subiu o monte e ali o Espírito Santo começou a ministrar em nossos corações. E hoje, para a honra e glória do Senhor, a gente está com o ministério. E através desse ministério, eu hoje sou psicanalista, terapeuta e também trabalho com mentoria espiritual, ajudando as almas a se curarem, né, por inteiro. Sim, entendi. Então, eu conheço a pastora, deve ter o quê? Uns 4 anos? Por aí. Por aí, né? Eu não sabia do testemunho, né? Confesso que eu não sabia do testemunho. Então, forte. A senhora se achegou para Deus a partir de uma enfermidade que te acometeu. Mas antes disso, Deus já tinha te feito algum convite? Ou... Então, na verdade, antes disso, a gente sabe que sempre o Espírito Santo ele vai agir da nossa vida de alguma forma. Sim. Né? Eu não estava firme no Evangelho, mas eu já tinha algo assim com o Espírito Santo. Sim. Já sentia, né? Já sentia, já ia nas igrejas, né? Louvava. Na verdade, o meu intuito era somente louvar, né? Mas quando Deus quer fazer, é Ele que faz, né? Então, Ele foi ali trabalhando na minha vida e ali eu aceitei Jesus e comecei a fazer a obra. Dali então, não parei mais. Isso tem quantos anos? Já tem praticamente uns 10 anos. 10 anos. E quando que você entendeu que Deus te chamou para pastorear um povo? Então, foi na Missão do Monte. Na Missão do Monte. Porque... Já quando saiu da CTI? Sim. Aí já foi após, né? Foi após. Porque aí a gente já estava no Monte e ali a gente começou aquela Missão do Monte. A gente começou com 4 pessoas, na verdade. Sim. Quando fui ver, já estava com 40 pessoas. E aí foi na hora que o Senhor falou, ei, agora está na hora de armar minha tenda. Está na hora. Então o chamado ele veio mesmo de Deus, né? Veio de Deus. Foi Deus que chamou, foi Deus que vocacionou. Sim. E é Deus que está sustentando até hoje. Até hoje, pastor, até hoje. Glória a Deus, pastora, glória a Deus. Pastora, para nós entrarmos no nosso tema da noite de hoje, nós vamos estar falando sobre o evangelismo segundo Jesus Cristo, né? Sim. Quando a gente olha para dentro da Bíblia Sagrada, a gente consegue perceber a forma com que Jesus ele evangelizava no tempo dele, né? E Jesus ele tinha um jeito peculiar de apresentar o reino de Deus de uma forma que hoje, nos dias atuais, tem sido um pouco deturpado, os valores tem ficado controverso, né? De certa forma foi invertido a forma como se apresenta, né? O Evangelho segundo Jesus Cristo. Como a senhora vê o evangelismo nos dias de hoje?
Então, a gente sempre fala sobre isso, né? Hoje a gente está vivendo um tempo muito difícil, sabe, pastor? Porque quando se fala em evangelismo, muitos não querem pegar, né, firme nesse detalhe dessa obra. Por quê? Porque tem que ter uma certa paciência, tem que ter uma certa busca, até porque para você ir para a rua evangelizar, antes você tem que ter uma ligação com o Espírito Santo de Deus e pedir ao Senhor discernimento e sabedoria e paciência, que hoje está faltando muito aí fora, né, em questão do evangelismo. Então, o evangelismo é a gente fazer a pessoa entender que sem Jesus nós não somos nada. Sim. Sem Jesus na nossa vida não é nada. Então nós temos que... a gente entende que a pessoa, quando está fora da presença de Deus ou está desviada da presença de Deus, eles perdem a visão. Sim. Né? Eles perdem o entendimento e também ficam desiludidos, ficam frustrados. Sim. Então, hoje, no meu ver, hoje o evangelismo está, de uma certa forma, um pouco difícil, porque muitos estão perdendo a fé. Muitos estão perdendo a fé. Né? Pastora, assim, uma pergunta, tá? A senhora não entende que essa perda de visão que a juventude, os jovens, né, de hoje em dia, acabou tendo, isso muito devido à igreja, não? Será que a igreja, é uma pergunta mesmo, tá? Uma dúvida que gera no meu coração e gera no coração de outras pessoas também. Será que a igreja não tem apresentado um Jesus Cristo de uma forma diferente? Sim, eu concordo. Em alguns detalhes eu concordo. Por quê? Porque hoje a gente vê nas igrejas uma forma, doutrina diferente. Sim. Né? Porque muitas igrejas estão adotando coisas do mundo, trazendo coisas do mundo para dentro da igreja. Quando a gente tem que levar o evangelho, né? Trazer a luz. A igreja está sendo influenciada ao invés de influenciar. Isso aí. Então, o que está acontecendo? Hoje, se você for numa igreja que tem, segundo a Bíblia, né? Seguir ali a Bíblia corretamente, muitos não vão querer. Por quê? Porque vai achar portas lá na frente que vai estar aderindo às coisas do mundo. Entendi. Entendeu? Então, está abraçando as coisas do mundo. Então, os jovens de hoje, eles acham que são normal certas coisas dentro da igreja. Entendi. Por quê? Porque são as doutrinas ali colocadas diferentemente. Quando eu entendi por bem que eu deveria aceitar Jesus, porque aceitar Jesus é uma decisão. Isso aí. Tá? E muitos jovens eu pensava dessa forma, né? Que eu só poderia aceitar Jesus quando eu estivesse pronto para aceitá-lo. Ou seja, na minha visão, o pronto era mudar toda a minha vida de uma forma repentina. Tudo aquilo que eu fazia, eu precisava me libertar a partir do momento que eu decidi. Por que isso? Porque eu fui à igreja, o Cristo, me apresentaram um Cristo desse jeito. Se você faz isso, se você faz aquilo, olha, Jesus não te quer desse jeito. Ninguém me explicou que era um processo de arrependimento. Sim. Ninguém me explicou que era um processo de lapidação. Então, eu tive esse problema. Eu aceitei Jesus várias vezes até que eu conseguisse me firmar. A partir de uma palavra que foi lançada na minha vida, eu me firmei em Cristo Jesus. Então, como que a senhora... Vou chamar senhora ou você? Como que você pensa? Tanto faz, fica à vontade. Né? Como que você age no seu ministério a partir disso? Porque se você afrouxa muito, diz que é muito liberal. Se você aperta, é muito religioso. Como que você administra isso? Então, a gente trabalha da seguinte forma. A gente primeiro vai procurar entender, a gente vai ouvir esse jovem, né? Para tentar entender o que fez ou ele desviar da presença ou ele ainda não aceitar Jesus. Por quê? A gente sabe, o nosso ministério fica numa comunidade, então a gente entende que tem muitos jovens que sofrem, né? No meio da família, ali no meio da população. Então, eles têm um certo medo, um certo trauma. Então, o que a gente costuma fazer? Primeiro, entendê-los. Entendeu? O que passa na mente dele. Para depois a gente começar a trabalhar. Porque, é como o pastor disse, a gente entende que a juventude, a mente deles é outra. A mente deles, eles acham que eles podem tudo, né? Que eles são capazes de tudo. Então, eles acham que eles têm uma dependência
acima. Sim. Né? Então, o que acontece? A gente começa a trabalhar a mente deles, entender o que realmente eles precisam para entender que sem Jesus eles não conseguem atingir, a sair desse sofrimento. Sim. Entendi. Precisa olhar ali do olhar de quem está passando aquela situação, né, de quem está vivenciando o problema, para tentar entender ali o momento que ele está vivendo e a forma como vai doutrinar aquele jovem, né? E aí eu volto de novo para a experiência que eu tive, porque quando eu aceitei Jesus, eu fui para a igreja buscando encontrar um outro ambiente. Porque eu confesso para a senhora, eu sou muito realista. Sim. Se eu aceito Jesus nos dias de hoje e entro numa igreja, em algumas igrejas, não preciso, mas se eu entro em determinadas igrejas como estão hoje, eu não permaneço lá, porque está o mundo. Sim. Eu não digo em essência, mas eu digo em aparência. A aparência da igreja, ela está a mesma coisa que o mundo. E nós precisamos ser... Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, ele diz, né? Não se permitam ser moldados por esse mundo. Ele está falando de forma, tomar a forma desse mundo, que é o que de fato está fazendo com que as pessoas ali, com que as pessoas vejam, não tenham mais fé na igreja. Você vai conversar com qualquer pessoa hoje na rua, ela não quer mais. A igreja, ela perdeu a autoridade, perdeu a essência, não tem mais autoridade. Antigamente, se você falasse, a pastora é prova disso, se você falasse que era cristã, havia um respeito. Sim. Hoje em dia, se perdeu o respeito. E a grande pergunta é, como recuperar o respeito nesse tempo? É aí que está, né? Aí que a gente vai entrar na área da análise, porque a gente tem que analisar a forma. Sim. É como eu te falei lá atrás. É por isso que está difícil o evangelismo hoje. Por quê? Porque lá fora está adquirindo uma prática totalmente contrária da Bíblia. Então, se você entra numa igreja que aceita tudo, que faz como um modelo o mundo, aí quando entra numa igreja que segue as coisas de Deus, a palavra de Deus, eles vão começar a entender que o errado é certo e o certo é errado. Eu percebo que a gente está vivendo a igreja do Apocalipse, né? Sim. Se olha para dentro do Apocalipse, você vê João escrevendo as 7 igrejas. Cada igreja tinha uma essência. Só que tinha igreja que elas eram idólatras, né? Tinham igrejas que tinham aparência, mas Deus conhecia as obras. O Senhor conhecia as obras. Mas o que me chama a atenção, pastora, é que Jesus, né, Deus, por meio de João, ele direciona a palavra para uma igreja que tem pouca força, mas guardou a essência. É isso aí. Guardou o nome. E por isso que eu falo da minha pessoa, né? Eu sou muito resistente em entender ou permitir com que a igreja seja moldada conforme o mundo. Eu tenho essa dificuldade. Sim. Jesus, ele veio combater isso. Não foi Jesus que veio combater. Foi Jesus que veio combater o liberalismo com os fariseus. Isso. Foi Jesus que veio lá pegar os fariseus e chamar eles de hipócritas, porque eles ensinavam uma coisa e agiam totalmente diferente. Mas quando a gente olha também para o livro de Atos, se não me engano, capítulo 19 ao capítulo 16, a gente percebe cristãos que não são cheios do Espírito Santo de Deus. É quando o apóstolo Paulo está pregando, tá pregando naquela região. E aí tem uma cena que me chama a atenção, que são 2 cristãos convertidos, confessam em Jesus Cristo, mas não têm o Espírito Santo de Deus. Exatamente. A senhora não acha, não pensa que o que está faltando nos tempos de hoje não seja um derramar do Espírito? Sim, com certeza. Para mudar a mente? Com certeza. Para mudar a mente da igreja? Sim, sim. Mas o que está acontecendo, pastor? Geralmente as pessoas, eu tenho visitado lugares e hoje em dia o Senhor ele tem me escondido um pouco. Por quê? A gente que vive dentro da obra e a gente começa a entender o que é a visita do Espírito Santo. Sim. Então aonde a gente vai, a gente quer entender e a gente quer receber o Espírito Santo. Sim. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Só que tem lugares que hoje eles estão tão conformados com as coisas do mundo que quando se fala em receber o Espírito Santo, já começa a querer travar algumas coisas, né?
Se você tem uma oportunidade e você quer falar aquilo que o Espírito Santo te deu para você falar, tem alguns lugares que não aceita. Sim. Então, por isso que hoje está muito difícil ver lugares derramar o Espírito Santo. A sentir a presença. Sim. Entendeu? A senhora não pensa que é a falta da confissão de pecado, não? Sim, sim. E o arrependimento, né? Arrependimento. Porque é 2 Crônica 7,14 que diz, né? Se o meu filho que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Mas como não tem confissão, como que Deus vai ouvir do céu? Não vai. Se Deus não ouve, não tem perdão de pecados. Se não tem perdão de pecados, não tem derramar do Espírito Santo. Não tem. Então eu entendo que é por isso que não sei se a senhora concorda, eu entendo que é por isso que a igreja ela está tomando a forma do mundo. Sim. Ela está sendo moldada pelo mundo, né? E a palavra que o apóstolo Paulo usa é justamente isso, molde, né? Aparência. Sim. E é o que Jesus, é o que Deus mais ensina para Moisés passar para o povo. Isso, né? Aí. Para não tomar a forma. Isso. É porque é pecado? No meu ponto de vista, não sei da senhora. Mas é porque Deus queria que fôssemos diferentes e pudéssemos ser vistos, identificados de longe. Concorda? Sim, concordo plenamente. Com certeza. Como que você conecta, pastora, a proclamação do reino de Deus durante o ministério de Jesus, né, com a consumação deste tempo? Como que você faz essa conexão do ministério de Jesus? Porque Jesus falou num tempo lá atrás, mas ele está pregando para nós no futuro. Jesus está pregando para uns discípulos que vai enviar a sua mensagem. Como que nós fazemos essa conexão da mensagem que Cristo apresentou da cruz para os dias de hoje, de forma que gere conversão genuína? Qual é a maior dificuldade que a senhora tem para isso? Então, hoje, a dificuldade que eu estou tendo, né? Vou falar de mim. Hoje em dia as pessoas não querem viver a palavra de Deus. Porque para você ter uma conversão com Deus, você tem que viver a palavra dele, você tem que querer conhecer ele. Né? Hoje a gente tem uma aula de ensino bíblico, muitas poucas pessoas querem aprender. Sim. E a palavra do Senhor, ela é um manual da vida. Sim. Não tem como você ir até ao Pai se você não for em Jesus. Sim. E como que um filho vai reconhecer o Pai sem querer conhecer o Pai? Então, hoje em dia, a dificuldade dessa conversão é isso. É querer conhecer a palavra de Deus e ter paciência para entender a palavra de Deus. Sim. Que hoje em dia as pessoas querem muito milagre, sabe? Querem muita profecia. Sim. Né? Eles estão hoje em busca de algo que quer muito rápido, muito rápido. Eu quero muito rápido, eu quero que aconteça ontem. Mas não tem aquela paciência de pegar a Bíblia, pelo menos 1 minuto no seu dia, e ali ler a palavra de Deus. Sim. Porque a palavra de Deus é o fundamento. Sim. Então é isso que está hoje tendo uma dificuldade dessa conversão. Aproveitando o que a senhora falou, Sim. é como se as pessoas estivessem buscando o evangelho de autoajuda. Isso aí, exatamente. Isso, as pessoas querem uma resposta para... É imediatista, né? Eu quero para hoje, Sim. Mas também eu coloco Deus em segundo lugar. Exatamente. Como que eu quero para hoje se Deus na minha vida é em segundo lugar, Sim. né? Eu não tenho prioridade, Hoje eu estava meditando numa passagem bíblica que me chamou bastante atenção. A primeira mensagem que Jesus pregou, ele está pregando, só que João, né, o Batista, ele também está ministrando. E aí ele fala, né, que olha, após mim virá aquele que eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Ele vai trazendo, né, essa referência. E João fez discípulos primeiro que Jesus. João fez discípulos primeiro que Jesus. Só que quando Jesus está passando, João aponta: esse é aquele que eu falei que viria após mim. E imediatamente, 2 dos discípulos de João largam ele e vai seguir Jesus. E isso me chamou a atenção, por quê? Porque existe um tabu muito grande no nosso tempo. Quando alguém
aceita Jesus na nossa igreja por meio de uma ministração, de um evangelismo, seja lá qual for, nós entendemos que aquela vida é nossa e não queremos que ele vá para outra igreja. Fala assim, algumas igrejas eu percebo isso, tá? Sim. Quando eu falo nossa, eu falo igreja brasileira, né? Nós temos esse tabu de não deixar o irmão ir para outro lugar. Nós entendemos que nós fizemos o sacrifício, nós ganhamos, ele é nosso, vai ficar aqui. A senhora não acha que isso também, de certa forma, atrapalha no processo de conversão? Não sei se a senhora já passou por um episódio assim, desse. Sim, exatamente. Então, olha só, o nosso ministério, né, a forma que Deus levantou é preparar discípulos. Sim. Né? Assim, ao meu ver, o nosso chamado nessa terra é mostrar, né, aqueles que ainda não sabem o caminho, a verdade e a vida. Né? A gente tem testemunho lá na igreja de pastores que já estavam sem vida, já não estavam mais praticando aquilo que o Senhor levantou ele para fazer. E hoje, para a misericórdia de Deus e para a honra dele, esse pastor novamente está ali fazendo a obra, né? Firmou, levantou o ministério e está ali. Então, assim, eu penso assim, né? Nós, como pastores, o nosso papel é ensinar, é doutrinar. Sim. E capacitá-los. Né? Aqueles que têm chamado para pastores, evangelistas, missionários. E, assim, uma forma que a gente tem para espalhar o evangelho. Porque o evangelho, assim, ao meu ver, não é 4 paredes. Sim. É assim, nós temos que ter o templo, temos que ter o corpo de Cristo, sim, mas também temos que ter discípulos lá fora. Sim. É por isso que Jesus falou o quê? Vai de 2 em 2. Jesus não falou, olha, discípulos, vocês têm que estar comigo todo o tempo. Não. Sim. Ele preparou os discípulos para que fizesse ali a obra. Então, entre aspas, eu vou dizer assim, se for um membro que ainda não está preparado, o Espírito Santo vai o quê? Vai nos orientar se a gente deve ali aconselhar de continuar ali ou não. Vai do Espírito Santo, né? Entendi. Aproveitando o que a senhora falou sobre a igreja que é tirada para fora, né? A igreja que foi levantada por Jesus, no meu modo de ver, para viver fora, a senhora entende que há um tempo para uma igreja estar reclusa a 4 paredes? Um tempo determinado, o que eu pergunto assim. Porque quando a gente olha para a história de Jesus, a gente vê que Jesus, a forma com que Jesus mais evangelizou foi sendo exemplo, foi com o seu testemunho. Sim. Eu, pelo menos, eu não vi ainda Jesus pedir para os discípulos fazer alguma coisa que ele mesmo não tinha feito. Sim. Eu não encontrei isso ainda. Jesus era essa pessoa. Ele fazia, demonstrava e falava, olha, eu fiz, faz desse jeito, né? E enviava. Só que Jesus teve um tempo ganhando, consolidando, discipulando, e ele enviou esse povo. O que a senhora pensa sobre uma igreja que ela é totalmente interna? Porque hoje nós temos, assim, pode até parecer um absurdo, mas nós temos igreja que é totalmente interna. Ela não vive o fora. E eu chego a me perguntar como que a pessoa fica pregando a vida inteira para quem já é convertido. Porque isso não é a essência da igreja. Como que a senhora vê isso? Então, foi como o pastor já relatou, né? Eu, na minha opinião e também sobre a Bíblia, não é certo. Porque a palavra do Senhor diz assim, ide e pregai a toda criatura. Ide. Né? Então, você tem que ir. Se você for convidado, às vezes, e o Senhor te direcionar, você ir em um lugar aonde ninguém vai, você tem que ir. Sim. Agora, se você, é igual o pastor disse, pregar, a palavra do Senhor diz assim, ele veio para os enfermos, não para os sãos. Sim. Os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são o quê? São os doentes. Sim. E ele diz assim que veio para nós pecadores. Então, se Jesus veio para nós e nos ensinou sobre isso, então a gente tem que fazer aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Temos que pregar o evangelho da a forma toda criatura. Então a senhora acha que as igrejas elas estão pecando no enviar? Sim. A senhora acha que as igrejas estão pecando no enviar? Porque se a igreja está pecando no enviar, esses
frutos, falando da forma literal, uma hora vão ficar podres. Sim. Porque eles precisam ser enviados, né? Eles precisam ser lançados. Então, não sei no ponto de vista da senhora, mas no meu ponto de vista, eu entendo que é esse exato momento crucial, o momento do envio em que a igreja está pecando. Do meu ponto de vista. Não sei se a senhora, se a senhora vê desse jeito. Né? E muito disso, já entrando já também no outro assunto, né? Muito disso fala muito a respeito da vaidade. Isso. Muito da vaidade. Uhum. Não sei se a senhora já consegue identificar, vamos falar de Igreja de Cristo para não dar nome a denominações, Sim. mas igrejas que são chamadas igrejas de Cristo têm essa vaidade de não querer perder o irmão, de enviar o irmão, achar que dá o alimento, mas não dá o alimento completo, deixar sempre ele debaixo da asa, né? É como se tivesse debaixo de um cabresto, sim. De uma doutrina. A senhora entende que isso é seita ou que é igreja? Nesse ponto de vista aí, eu assim, vejo como uma seita, né? Eu tenho até um relato que eu presenciei de um certo pastor dizendo: as minhas ovelhas não podem sair do meu curral. Então eu vejo isso daí como narcisismo, né? E eu não vejo Jesus nisso. Porque a palavra do Senhor diz que quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos livres. Sim. Nós não somos prisioneiros. Se nós estamos em Cristo Jesus, nós somos livres. Sim. Claro que a gente vai instruir. A gente não vai deixar uma ovelha... Se você vê que uma ovelha está indo para um lugar que tem ali, não pasto verdejante, sim, mas alimentos que podem destruí-las, claro que a gente vai instruir para ir no caminho. Sim. Bom, mas não dessa forma, sim, de dizer, não, você é minha ovelha, você não pode sair do meu curral. Sim. Quem vive debaixo de uma doutrina dessa, pastora, geralmente não sabe, não entende. Não entende. Como que um jovem, se um jovem te perguntasse hoje, pastora, como que eu faço para identificar se a minha igreja ela segue uma seita ou ela segue a Cristo? Como que eu identifico isso? Então, geralmente, nós líderes, nós somos muito investigados, né? Eu sempre falo com a igreja que procura pesquisar o seu líder. Sim. Como que é a convivência dele? Porque isso vai muito também. Porque um jovem, quando ele entra numa igreja, ele quer o quê? Ele quer uma direção. Sim. Ele precisa de uma direção. Mas se ele estiver em lugares com lideranças que não têm uma visão segundo Jesus Cristo, ele vai acabar ficando numa seita, vai ficar ali seduzido pela emoção, porque ele não vai sentir a presença. Porque se ele, às vezes, sentir uma vontade de tocar uma bateria, ele vai ficar com medo. Porque ele vai falar assim, será que o meu pastor vai deixar? Será que ele vai me incriminar? Eu sou muito procurada e tem jovens que estão em ministérios antigos já. E eles falam sobre isso comigo. E eu falo com eles, né? Eu falo com eles, olha, procura a direção bíblica. Lê a Bíblia. Verifica. Porque o Espírito Santo ele vai te orientar. Sim. Porque tem coisas que a gente não pode fazer, né, pastor? Sim. Tipo, se a pessoa tem uma liderança, a gente tem que manter a ética e o respeito, sim, né? Que isso é uma coisa que eu prezo muito. Mas da forma que a gente conseguir ajudar, eu tento fazer da melhor forma possível. Mas é bem complicado, é muito difícil. E tem jovens que saem dessas denominações. Isso. Frustrados. E, às vezes nem querem mais voltar para a presença. Porque acham assim, poxa, lá eu era prisioneiro, aqui fora eu estou sendo livre. Então, e é até difícil a gente trazer um jovem desse. Só a presença de Deus e busca para trazer ele de volta, porque é difícil. Então, no ponto de vista da senhora, para o jovem identificar, para o jovem encontrar o caminho só por meio da leitura da palavra, da Bíblia, né? Isso aí. Só por meio da leitura. E ali eu entendo que Deus ele vai direcionando, né? Isso. E vai apresentando pessoas. Sim. Né? Ele nos alerta. Que pode ali estar ajudando o jovem nessa direção. Porque é muito ruim.
o maior problema de todos, que o ponto de vista meu, no Evangelho, são os ensinamentos errados. Sim. Né? No meu ponto de vista, exatamente. os fariseus, eles fizeram muito isso. Volto nos fariseus. Os fariseus, eles pegavam a lei, dobrava segundo a sua vontade e aplicava segundo o seu querer, né? Para seguir ali uma doutrina farisaica ali, daquele tempo, para que eles ali conseguissem fazer o que eles queriam fazer e botar o povo na rédea curta e fazer. Então eu fui um jovem que durante muito tempo no Evangelho, eu me afastei por um tempo justamente por causa dos falsos ensinamentos. Me apresentaram um Jesus bom, e ele é, mas não me souberam explicar. Me apresentaram um Jesus que enviava os maus para o inferno e os bons ia dar tudo certo. Mas o tempo ruim vem, né, pastora? Na vida de todo mundo. Os dias maus. Os dias maus vêm na vida de todo mundo. Sim. Quando os dias maus vieram na minha vida, eu falei, ué, cadê Jesus? É desse jeito. Não é esse, tem alguma coisa errada. Não é esse Jesus que me apresentaram lá atrás, que me disseram que eu não ia passar por momentos difíceis, né? O que eu vejo muito hoje na internet são pessoas que estão vivendo situações difíceis e não entendem o porquê estão passando aquelas situações. Então nós estamos vendo jovens dentro das nossas igrejas, né? Pelo que nós estamos conversando aqui, nós observamos jovens dentro das nossas igrejas que eles saem do mundo procurando um ambiente diferente, mas encontram um ambiente igual, né? Vão buscar liberdade, porque Jesus fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim. Mas acabam sendo aprisionados novamente debaixo de um jugo pesado, né? De um jugo pesado de uma liderança, e eles não conseguem entender que de fato eles são livres. São livres no Evangelho, né? Então, eu vejo dessa forma. Tem alguma passagem, pastora, na Bíblia, algum episódio que você lembra de que Jesus evangelizou, que mais toca a senhora? Um período de evangelismo? A parábola que que mais toca é sobre Maria Madalena, né? Que ele ali teve, né? Ali o Jesus, a gente vê ali no sentido Jesus tendo paciência. Porque você evangelizar uma pessoa que está livre do pecado, que está livre de coisas espirituais, né? Se trata do demônio, o inimigo das nossas almas. Sim. É fácil, mas quando você pega uma pessoa que está com legiões ou que está ali manifestado, eu acho assim que aquilo ali para mim marcou muito. Sim. Porque você vê na parábola que aquela mulher, ela relutou com Jesus, mas Jesus não desistiu dela. E isso daí eu pego assim para mim, porque hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil, né? Como a gente estava conversando anteriormente sobre a área espiritual. Sim. A gente entende que hoje, nos dias de hoje, é mais espiritual do que físico. Sim. Principalmente os jovens. Porque os jovens hoje eles estão tendo mais liberdade para certas coisas. Eles estão tendo mais acesso à palavra certa. Sim. A certas coisas. Então, se a gente não estiver ligado com Deus, a gente tira os jovens de dentro da igreja. Tira, né? Então, eu vejo, pelo que a senhora está falando, eu entendo que falta muita vigilância. Exatamente. E não é nem vigilância de quem não é convertido, é de quem é convertido. É isso que escandaliza ainda mais, né? A pessoa que era para estar sendo exemplo, ela, de certa forma, deixa de vigiar um pouco, né? Sim. E não compreende a essência do Evangelho. Que, de fato, o Evangelho ela é uma renúncia, né? Sim. Nós precisamos renunciar ao nosso eu. Volto a dizer, não é porque isso não é pecado que eu posso fazer. Talvez o meu irmão se escandalize com isso. Tem uma passagem que me chama bastante atenção, acho que, se não me engano, é Romanos, capítulo 10. O apóstolo Paulo ele fala sobre as consagrações dos objetos e das comidas que era feito a ídolos. Ou é Romanos ou é Coríntios, agora eu não me recordo, é uma desses dois livros, Romano ou Coríntios. O apóstolo Paulo fala de comidas que são consagradas a ídolos. Só que ele fala também assim, ele diz bem assim, olha, quando você aceita Jesus, nada mais pode te contaminar. Isso aí, exatamente. E o apóstolo Paulo está pregando, pastora, é interessante que o apóstolo Paulo está pregando para um tempo
em que a cidade era toda idólatra. Ou seja, se eu me converti, se eu fosse beber essa água, a água era consagrada a ídolo, porque a venda que vende a água era uma venda pagã. E ali está tendo esse murmurinho, essa briga de pode, não pode, pode, não pode. Aí o apóstolo Paulo olha para o meio da multidão e fala bem assim, olha, se isso não te condena, se a sua mente é livre com isso, vai lá e faz. Mas ele traz uma alerta, que é o que é mais interessante. Ele diz, olha, mas se o seu irmão se escandaliza pelo que você está fazendo, ainda que não seja pecado, não faça. Exatamente. E aí a gente vai lá no livro de Samuel, né? Que diz que é mais fácil alguém amarrar uma corda e uma pedra nos pés, sim, se jogar no fundo do rio, do que servir de pedra de tropeço para alguém. Exatamente. Do que servir de pedra de tropeço para alguém. E a igreja, ela tem se colocado muitas vezes como pedra de tropeço, né? E eu confesso, alguns são intencionais. Uhum. Não sei se a senhora já percebeu isso, né? Sim, sim. E outros não. Outros parece que estão aprisionados mesmo. Parece que foram pegando instrução, passando de tempo. A senhora já conversou com alguém que a senhora percebeu que a pessoa estava alienada, mas não intencionalmente? Sim, sim. A gente trabalha com muitas pessoas, uhum, né? E geralmente as pessoas que mais me procuram são mais evangélicos do que relatando sobre isso, né? Uhum. Sobre fazer por obrigação. Sim. Né? Fazer é como fazer. Aí eu sempre falo com eles, gente, a obra do Senhor é para fazer com amor, com carinho. Não, mas lá não pode fazer assim. Lá tem que fazer desse jeito. Lá tem que fazer dessa forma. Não posso fazer algo segundo o que Deus me toca. Sim. Então já aí a gente vê que a pessoa está ali não pela a direção do Espírito Santo, mas sim por uma influência. Sim. Né? Uma influência. Então, hoje a gente está vendo uma massa de evangélicos de influência, vivendo de influência. Vivendo de influência. Isso. Eu me lembro de um tempo que eu estava clamando a Jesus, a Deus, por um avivamento pessoal. Foi bem quando começou aquele boom da internet, uhum, né? Aquelas influenciador, pregador sendo enviado para um lado, levita sendo enviado para o outro. E eu devia ter meus 26 anos, 25, 26 anos. E eu comecei a clamar a Deus, a buscar mesmo o Espírito Santo por um avivamento. Eu falei assim, eu quero um avivamento. Eu quero viver o sobrenatural, eu quero sair do mundo natural, eu quero minha visão espiritual esteja aberta. Tá? E aí um dia, eu lembro até hoje, eu estava varrendo a casa, e aí eu ouvi o Espírito Santo falando comigo, e ele me perguntou o seguinte, para que você quer avivamento? Eu ouvi a voz nitidamente, pastora. O Espírito Santo olhou para mim e falou bem assim, para que você quer ser avivado? E eu não sabia responder. Naquele momento eu entendi que eu estava pedindo algo para o Espírito Santo que eu não ia saber o para quê. Isso aí. Eu não sabia para que eu queria usar aquilo. Talvez a minha vaidade, naquele momento, fosse para aparecer. Sim. Né? Para mostrar, olha, eu sou avivado, Deus me usa, e ir para a internet, e ganhar seguidores. E nós estamos observando nesse tempo influenciadores que de fato estão influenciando uma geração, e essa geração não consegue entender o que tem por trás da câmera. Exatamente. Né? A vida que aquela pessoa está levando, a vida que aquela pessoa está vivendo. Nós sabemos que muitos dos influenciadores, alguns dos influenciadores, não vou dizer muito porque também eu não sei, né? Mas alguns dos influenciadores cristãos hoje em dia são homens e mulheres de Deus, né? Sim. Mas também tem as ervas daninhas, é a Bíblia que fala. Exatamente. Né? Sim. A Bíblia que fala, não somos nós. Exatamente. E aí a gente lembra lá dos bereanos, né? Que quando o apóstolo Paulo vai pregar em Tessalônica, eles estão fazendo o quê? Está consultando a Bíblia, a Torá, né, na época lá, para ver se o que o apóstolo Paulo estava falando é verdade. E vai muito daquilo que a senhora estava falando sobre o jovem que quer identificar se o ambiente que ele está é um ambiente frutífero, né? Se é um ambiente onde Deus quer que ele esteja. Ele tem que ver o pastor dele pregando, o líder dele pregando, e ir para a Bíblia. Exatamente. Não é receber o alimento da forma que estão jogando, né? Toma esse alimento e come de qualquer jeito, que você vai ficar bem,
né, vai ficar saudável com esse alimento. Então o jovem ele precisa, nos tempos atuais, nos tempos de hoje, o jovem ele precisa analisar o alimento que está sendo colocado no prato dele. Ele precisa ter esse alimento para ele. Tem uma passagem que me chama a atenção de evangelismo, é Jesus falando para a mulher samaritana, né, lá na beira do tanque. Ela só percebe que Jesus é o mestre, que ele é o Cristo, depois que Jesus revela para ela a vida dela, né? Então, pastor, a partir daquela passagem, Deus me trouxe uma revelação poderosa, algo profundo mesmo que me fez entender. As pessoas não respeitam a pastora Cláudia pela pessoa que ela é, mas pela unção que ela carrega. É desse jeito. Se a sua unção gera frutos, as pessoas vão te respeitar. Se a sua unção não gera fruto, as pessoas não vão te respeitar. É desse jeito. As pessoas, eu olho para a vida de Elias, as pessoas respeitavam Elias porque Elias orava e o fogo descia, consumia, matava, ou seja, não respeitavam o homem de Deus, respeitavam a unção que o homem de Deus carregava. Então, mais uma afirmação que o que está faltando para a geração de hoje, no meu ponto de vista, é o Espírito Santo, que vem por meio da confissão de fé, né? Isso aí, exatamente. No seu ponto de vista, pastora, essa passagem onde a mulher samaritana está com Jesus na beira do tanque, o que mais te gera um impacto nessa passagem? O que mais te chama a atenção nessa passagem? Porque nós temos várias situações ali. Sim. Nós temos um Jesus falando, a Bíblia afirmando que era necessário que ele passasse por Samaria, sendo que ele poderia ir por qualquer outro lugar, então havia uma necessidade que nós não conhecíamos, que agora sabemos que talvez era essa, né? Nós temos o evento de Jesus indo para Samaria, já tinha ali um murmurinho, eles não se falavam, judeus e samaritanos. Nós temos um judeu falando com uma mulher que não era permitido. O que mais te chama a atenção nessa passagem? O que mais me chama a atenção é porque o que acontece? Na situação daquela mulher, como todos já conhecem essa parábola, ela vivia uma situação bem complicada. Então, o que acontece? O que me chama mais a atenção é o amor de Cristo. Porque ele não olhou para a diversidade. Ele não olhou para o povo, ele não se preocupou com o julgamento. Sim. Mas ele se preocupou com a alma dela, em trazer ela, em salvar ela. Então, isso daí me chamou muita atenção. E, mais uma vez, Cristo mostrou o amor pela humanidade. Sim. Porque muitos poderiam ali julgar ele, mas ele não deu. Ele só queria saber mostrar para ela e dar para ela a água da vida. Sim. Matar a sede daquela mulher. E isso me chama muita atenção. Jesus fez dela uma ministra, né? Sim, com certeza. Porque o texto diz que ela sai dali, ela entra pregando. Sim. Ela entra testemunho. O testemunho dela, né? Sim. Então, o testemunho que nós carregamos é o que apresenta a Cristo às pessoas. Isso aí, exatamente. Né? As pessoas, é engraçado que as pessoas no tempo em que vivemos, elas justificam, né? Eu não sei pregar, eu não sei cantar, não sei tocar nenhum instrumento, mas só o testemunho já apresenta Jesus. Isso aí. Apresenta Jesus para qualquer pessoa. E quando ela entra ministrando, é engraçado que ela entra, e ela não entra falando da Torá, dos profetas, ela entra falando bem assim, olha, vem ver um homem que me falou tudo o que acontecia na minha vida e ninguém sabia. Desse Né? jeito. O testemunho. Como que a senhora vê isso, pastora? Porque assim, nem todo mundo... Tem gente que é aprisionado, a senhora que trabalha um pouco com libertação sabe disso. Tem gente que é aprisionado por causa do testemunho. Como assim? A pessoa tem vergonha dos erros que cometeu. Então ela não consegue se abrir, ela não consegue testemunhar e ela não consegue entender que aquilo que ela viveu no passado não é mais motivo de vergonha, porque agora ela foi liberta em Cristo Jesus. Mas é um motivo de glorificar a Deus e de alguém que esteja precisando ouvir isso. Se a senhora pudesse aconselhar uma pessoa hoje, que eu sei que tem muitos jovens que vivem isso hoje em dia, a dar o testemunho dele, o que a senhora diria para um jovem desse?
Qual conselho a senhora daria? Sim, a gente trabalha já com libertação, já tem bastante tempo. E a maioria das pessoas que entram lá pelas portas, eles sempre relatam que eles têm vergonha realmente do testemunho. Por quê? Por causa do julgamento, pelas falácias, né? Mas eu sempre aconselho eles e falo com eles, olha, através do seu testemunho, você pode salvar uma vida. Quando chega um jovem lá que conta o testemunho, e eu falo para ele, você vai vir aqui, eu vou te dar uma oportunidade só para você contar seu testemunho. Sim. Você sabe que, pastor, o que eu acho, né, e penso que está faltando isso nas igrejas? É os pastores dar oportunidade para as pessoas contarem o testemunho. Ficou muito automático, né? Ficou muito automático. Aí o que acontece? Às vezes, eu já passei por isso, antes de eu, né, ter minha conversão com Cristo, eu ia nas igrejas, aí um testemunho ali me alimentava e me dava mais força para ir mais vezes. Então, o que está faltando nas igrejas hoje é dar mais oportunidade para as pessoas contarem um testemunho, independente de qual forma que foi, porque para a pessoa estar ali de pé, o Senhor fez algo. Então, esses jovens que vai lá, eu aconselho para eles, dá o seu testemunho. Sim. Hoje você não está, mas no outro dia eu vou te dar a oportunidade para você contar o seu testemunho. Sim. Então, incentivar eles a contar o testemunho, porque através do testemunho salva a vida. A igreja moderna perdeu espaço, né? Perdeu espaço, eles não dão mais. A igreja atual, ela é 6, 7, 8 louvores. Sim. Palavra de oferta, ministração do pastor. Acabou. Perdeu-se a oportunidade do testemunho. Mas falando de testemunho, pastora, testemunho é algo que gera, como nós estamos conversando, Jesus, quando ele ministrava naquele tempo, ele sempre incentivava aquela pessoa a falar. Sim. Né? A gente vê isso. Jesus, ele incentivando. Olha, o que queres que eu te faça? Né? Isso. Né? Jesus, ele tinha esse incentivo para que a pessoa colocasse para fora tudo que ele estava vivendo, né? A dor que ele sentia, a mágoa que ele estava vivendo naquele tempo. Mas era Jesus. Eu teria a maior liberdade do mundo em sentar com Jesus 10 minutos e contar minha vida inteira para Jesus. Mas os líderes atuais não estão passando essa segurança. Isso aí, exatamente. Como que um jovem, pastora, e é um desafio, tá? Talvez a senhora nem tenha essa resposta. Como que alguém vai sentar com um líder e vai se abrir? Porque o papel dele, o apóstolo Paulo diz, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O papel dele é ouvir o testemunho e apresentar para Jesus, e acabou. Morreu ali o assunto, ele apresentou para Jesus. Sim. A dor e o testemunho daquela pessoa. Mas como que um cristão, alguém que se converteu hoje em dia, vai ter essa segurança de confessar e a igreja não matar ele? O que está acontecendo esse é bem forte aqui. É bem forte. O que está acontecendo? Muitas pessoas me procuram por fato disso também, né? Muitos até, alguns relatos, eles conversam muito comigo, e aí eu falo assim, procura seu pastor. Aí a pessoa fala assim, não, pastora, eu não confio, porque se eu falar, a igreja toda vai saber. Nossa. E isso dói na alma. Dói. Quando eu escuto essas frases, não é só de uma pessoa, são de várias. Sim. E dói na alma. E eu confesso para o pastor que a primeira pessoa eu fiquei sem resposta. Mas depois eu fui orando ao Espírito Santo. E eu disse assim, Senhor, me dá uma resposta. Sim. Me dá uma resposta. Aí o Senhor disse para mim, o Espírito Santo, filha, só diga para eles esquadrinhar o coração. É por isso que eu falei para você lá atrás, para eles verificar o seu líder. Se ele é realmente aquilo que ele prega. Se ela é realmente aquilo que ela prega. Sim. Porque eu chegar numa igreja, pregar bonito, falar bonito é fácil. Mas a vida. Sim. Então isso representa muito. Sim. Então nós como líderes, nós temos que entender que nós estamos para aconselhar, não para derrubar e nem para matar, e sim para fazer viver. Sim. Acolher o
o testemunho como Cristo ali acolhia, né? E Cristo, ele acolhia a confissão e ele falava, tá perdoado, não peque mais. Sim, né? Quem sim, somos nós para perdoar pecado, né? Só sim, Cristo exatamente. perdoa. Mas nós entendemos que a confissão, porque é o que a Bíblia nos ensina, né? Aquele que confessa e deixa, né? Ali ele encontra misericórdia. E é tão real isso que nós conversamos, que a senhora tem, né? Tem exemplos de pessoas que não têm com quem conversar. Exatamente. E isso tem matado muitas pessoas, né? Eu vejo uma passagem que é muito, muito ministrada por todos, que se Jesus não fosse novamente atrás de Pedro, Pedro teria morrido espiritualmente. Exatamente. Quando ele nega. Porque Pedro não tem ninguém para conversar. De fato, ele não tinha mesmo, não era dizer que ele tinha um líder, ele não tinha ninguém para conversar, para se abrir. O que ele tinha era a vergonha que estava dentro dele. Falei que não ia negar e neguei. Falei que ia para a cruz e não fui. Falei que ia morrer com ele e não morri com ele. E Jesus foi lá e resgatou Pedro. Trouxe Pedro de volta, apresentou novamente para Pedro ali a proposta do chamado que Deus tinha, né? Que ele tinha para Pedro naquele tempo. E Pedro ali, ele tem um momento de autorreflexão, vergonha e perdão. Ele sentiu o perdão de Jesus. Sim. E dali para frente, a evolução de Pedro foi notória. Então, se a senhora pudesse mandar um recado. Porque assim, pastor, eu sou bem sincero para a senhora. O líder que comete um erro desse, ele acha que não está cometendo. É grave. Ele acha que não está cometendo. E é tão nítido isso, que ele está cometendo isso, que as ovelhas não se confessam mais, já tem esse medo, já tem essa vergonha de conversar. E qual o conselho que a senhora daria para um líder desse? Se fosse Jesus falando para... Não que a senhora seja Jesus, tá? Mas se Jesus fosse dar um conselho para um líder desse, o que a senhora acha que Jesus falaria para esse líder? Então, eu aconselharia que ele ou ela, né, olhasse mais para a Bíblia. Começasse mais a estudar sobre Jesus. Sim. Porque o líder ele foi levantado para o quê? Para levar as almas para o reino. Sim. Se nós como líderes, a gente entende que a gente não pode errar. Claro que a gente erra. Sim. Mas a gente tem que tentar de todas as formas não errar, principalmente com as ovelhas. Sim. Porque a ovelha que chega no ministério ali para ser ali doutrinada ou ensinada, ela quer o quê? Um aconchego, ela quer ali um abraço, um consolo e uma confiança. Sim. Se ele ou ela perde essa confiança pelo seu líder, mata ele ou mata ela. Até os testemunhos, eles não vão querer contar. Por quê? Porque quando um membro chega em nós para contar algo, porque ele quer o quê? Uma instrução. Sim. Né? Olha, fez isso, aconteceu isso. Uma direção. Né? Uma direção. Mas se ele perder a confiança, ele vai dizer assim, poxa, a quem eu vou recorrer? Porque se ele é meu líder espiritual e se ela é minha líder espiritual, eles têm que me dar uma cobertura, um conselho. Uhum. Então eu não vou mais para essa igreja. Porque quando eu chego lá, está todo mundo sabendo da notícia. E não vai mesmo. E não vai. Então, o conselho que eu dou para esses pastores é que eles analisem mais a palavra de Deus. E olha para dentro deles. Se eles gostariam que isso, é como você falou lá atrás, aquilo que é o pecado do seu irmão, né? Para que você não venha cometê-los. Mas que você venha olhar para dentro, que eles venham olhar para dentro deles e entender. Será que ele gostaria que alguém espalhasse aquilo que ele relatou para alguém? Porque a gente também tem que se colocar muito no lugar do outro. Sim. Nós, como líder espiritual, a palavra do Senhor diz assim, chora com os que choram, sorri com os que sorri. Então, nós temos que sofrer com eles. Sim. Não é que a gente... eu não quero. A gente não tem que querer. Se Jesus nos levantou, a gente tem que fazer. Sim. Não temos que olhar, nós temos que fazer. Então, se um membro chegou em mim e você e contou algo íntimo, vai ficar entre o membro, o líder, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, o conselho que eu dou para eles, se eles ainda fazem isso, que a gente vê muitos aí fazendo, é para parar. Por quê? Porque vai trazer maldição para ele. Não somente para aquele membro, mas para toda a igreja.
É por isso que a gente vai ver muitas igrejas, pode até estar cheia, mas fermentada. Muitos ali saem para um lado, saem para o outro, vai para a igreja para o ir. Ou então por atrações, né? Como se fosse um shopping, ou se fosse uma atração, um show. Um show comum. Comum. Estão indo no automático, né? No Perderam automático. A essência daquele louvor, né? Que diz a essência da adoração. Vai para ali, não, vou lá porque canto os louvores, eu danço, e aquele que é o principal, que a gente tem que adorar. Que é o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo. Que é o Senhor Jesus. Que é o Senhor Jesus. Aí o que acontece? Voltamos lá nos jovens. Se eles não têm essa liberdade, se eles não têm essa segurança, eles vão buscar o quê? Facilidade. Verdade. E aí não tem testemunho, não tem renovo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não habita em casa suja. Sim. Pastora, eu acredito que nós acabamos de... Forte. É forte. É algo tão lógico que chega a ser ilógico as pessoas pensarem que está acontecendo. Tá? Eu acredito que nós chegamos numa conclusão de que o mover do Espírito Santo, não vou generalizar, mas que o mover do Espírito Santo em algumas igrejas não está acontecendo por causa da liderança. Isso, é o principal. A liderança está retendo o céu sobre a igreja. Né? A gente vai lá em Deuteronômio 28, né? Que fala ali do céu de bronze, né? Sim. Céu de ferro, que as orações não passam. Então, a gente entende que o anjo da igreja, que é quem lá em Apocalipse João está escrevendo, exatamente, ele é o responsável pelo que está acontecendo na igreja. Exatamente. Né? E ele vai ser responsável por prestar contas a essas almas naquele grande dia. Isso aí. Né? Ele vai ser o responsável. Por isso que Jesus diz para os discípulos, né? Jesus fala para os discípulos que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, no teu nome eu preguei, teu nome eu curei, teu nome eu salvei. Mas Jesus vai dizer: olha, aparta-te de mim porque não te conheço. Isso aí. Né? Aparta-te de mim porque não te conheço. Então existe uma falha muito grave na liderança. E como nós identificamos isso? Fazendo autoanálise, né? Que eu não posso apontar o erro do outro. Preciso tirar a trave do meu olho, isso aí, olhar para dentro de mim. Só que a vaidade, ela atrapalha muito, pastora. A vaidade atrapalha porque eu não quero aceitar que eu estou errado. Eu, como líder, sim, como pastor, e dependendo da igreja, se a igreja for maior, quanto maior a igreja, né, mais vaidoso, né, a tendência é que o líder se torne. E ali ele não vai querer admitir isso. E só Jesus mesmo fechando o cerco, só que ele está matando almas, matando sim, vidas. Então o jovem, do ponto de vista da senhora, para sair de uma situação dessa, primeiro você já aconselhou o pastor, analisa a Bíblia e para de fazer isso, líder. Isso, exatamente. É preciso. É preciso. É preciso. O líder, falando para os líderes que estão nos assistindo, você precisa analisar a sua igreja. O ambiente espiritual da sua igreja. O seu membro que sorria e não sorri mais. Né? A família que estava unida na igreja e agora estão separados. Um dia vai um dia vai outro. Exatamente. Tem alguma coisa errada e possivelmente não seja a família. Seja na forma com que essa família está sendo liderada. E é preciso dar ouvido, não é ouvir. É preciso dar ouvidos ao que eles estão falando. Né? Para ver se de fato faz sentido. Você que é líder precisa fazer isso. Jesus nos chamou para isso. Para pregar o evangelho de Cristo, não o meu. Isso aí, exatamente. Então, preciso pregar o evangelho de Cristo. E o jovem, foi o que a senhora falou, precisa estar buscando o Senhor dentro da palavra todos os dias. Exatamente. Não é isso? Isso aí. Nós temos que incentivá-los, né? Entendi. Porque o que acontece, nós estamos vendo as igrejas engessadas, né? Engessadas. E se você, como o pastor falou, sobre as igrejas grandes, né? Hoje eu vivo essa experiência. As pessoas falam assim: eu prefiro as igrejas pequenas. Porque as igrejas pequenas, a gente sente a presença. Não sim, que, claro que tem igrejas grandes que ainda, né? Mas por quê? Porque estão vivendo, eles falam assim, eles usam organização. Sim. Fala que é organização. Entendi. Mas a gente vai ver na Bíblia que isso daí é o quê? É um narcisismo misturado com fantasia, misturado com sedução, misturado com... São vários fatores que, se a gente olhar para os mandamentos, vai ter mais pecados
do que remissão. Entendi. Pastora, passou muito rápido o tempo, nós estamos chegando ao fim, né? Quero agradecer a senhora, a sua presença, por estar aqui nessa noite, aqui nesse período onde nós podemos falar, né, do Evangelho segundo Jesus Cristo, de alguns problemas que estão acontecendo dentro das igrejas. Quero agradecer a senhora. Se a senhora puder mandar quiser falar mais alguma coisa, mandar um recado para os seus membros, fica à vontade. Sim. Tá, eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, te agradecer, pastor, por essa oportunidade, agradecer a sua esposa. Eu sou ali da Igreja Ministério Profético Discípulo de Cristo, né? A gente está ali no Lagomar, bairro Lagomar. E guardem essas palavras para o coração de vocês. Eu fiquei muito feliz de participar, né? Eu peguei de surpresa, que hoje é o primeiro dia, a estreia, mas tudo é conforme Jesus quer, né? E eu quero deixar para vocês, guarde na tábua do teu coração tudo que foi falado aqui nesta noite, que eu tenho certeza que o seu ministério vai crescer, vai evoluir, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero agradecer mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Não se esqueça de compartilhar esse podcast com alguém que você acha que vai edificar. Aquela pessoa que Deus tocar no seu coração, você compartilha. Não manda para todo mundo não, que todo mundo não vai ver. Manda só para quem Deus tocar no seu coração. Quero aqui também estar agradecendo a um dos nossos patrocinadores, né? Mila Garros Café Bistrô. Obrigado pela parceria. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio em nome de Jesus. Tchau, tchau.